15 anos, 16 anos, comecei a fazer surf. Na verdade, o surf, apesar deste crescimento que está a ter, um crescimento tão forte, mas o surf é um desporto incrível, porque o surf não é um desporto muito caro, basta teres um fato, uma prancha, até mesmo em segunda mão consegues comprar um material muito acessível. E depois, quer dizer, temos Portugal, não é? Toda esta costa de Portugal incrível, desde norte até ao Algarve, que tem praias com condições espetaculares, o ano inteiro. Estás tu e o mar, não é? Tem que se ter muita confiança e eu tenho algum receio de me meter naquelas ondas. Como é que tu transportas, no fundo, essa força que o mar te dá para a tua vida no cotidiano, como, enfim, empresário? Hoje em dia as pessoas querem muito ter os seus momentos de terapia para se recomporem. Nos dias de hoje tudo é mais exigente, há muita informação, os negócios são cada vez mais competitivos. O que eu consigo ter no surf é uma espécie de uma terapia. É surpreendente como de vez em quando acontecem momentos de magia dentro da água que tu ficas em êxtase quase e faz-te esquecer todas as dificuldades que tens fora da praia, todos os problemas que aí tem, e a mim ajudou-me e muito a superar momentos mais difíceis, especialmente no trabalho, porque graças a Deus pessoalmente nunca tive nada muito complicado, mas até mesmo os poucos que tive, o surf ajudou-me e muito a partir para a frente, e é dentro d'água que eu tenho eu e cada vez mais pessoas a fonte de tranquilidade e de paz, e na verdade Portugal é um sítio fascinante e espetacular para fazer este desporto. Estiveste na Califórnia, acabou por ser também importante este teu contacto com o surf na Califórnia. Exato. Não foi? Eu estudei na Califórnia de 92 a 98, estudei e trabalhei no final. E quando Trabalhavas para sustentar o teu estudo? Não, graças a Deus. Ainda tinhas o pai que te ajudava? Tive o meu pai que me deu a possibilidade de estudar para fora. Só os últimos 2 anos é que trabalhei e aí já ganhava algum dinheiro, o suficiente para eu me ter mantido lá e para ter ganho alguma experiência de trabalho. O surf na Califórnia, quando eu lá cheguei, em 92, já estava mais do que instalado e fazia parte da cultura, especialmente da cidade onde eu vivi, San Diego. Fiquei surpreendido quando dei por mim dentro de água e percebi que estava dentro de água um avô, o pai e o neto. Quer dizer, estavam 3 gerações dentro de água e aquilo fez-me pensar, caramba, será que isto um dia vai chegar a Portugal? E por mais que seja difícil para quem faz surf ver que as praias cada vez têm mais pessoas, porque somos mais dentro da água. A história das escolas de surf também quer dizer, é um mercado crescente, que cada vez a água tem mais crowd, como nós dizemos, mas acho que também acaba por ser bom, todos têm esse direito, não é? E o que é certo é que Portugal tem muitas ondas onde ainda dá para se fazer surf com muito pouca gente. Em 88 nasceu a Vela Latina e a Vela Latina, quando nasce, trouxe todo o legado que o meu pai e o meu tio tinham no hotel Tivoli, tanto em termos de serviço como em termos de culinária, de confecção, não é? E aí o meu tio teve um papel muito importante, o meu tio António, que formou e que acompanhou todo o processo de evolução do atual chefe da Vela Latina, Benjamin Vilaças, que está connosco praticamente desde o início. Não é? Tu gostas muito de enaltecer a tua equipa, tu foste buscar isso muito ao teu avô então, não é? Eu fui buscar ao meu avô, uma empresa para se dar bem tem que valorizar as pessoas, porque sem elas as empresas não existem, quer dizer, o serviço da Vela Latina, os nossos chefes de sala também são pessoas muito importantes. A confecção, o chefe de cozinha tem um papel vital no restaurante, comanda todas as operações, porque no fundo estamos a falar, a Vela Latina tem 3 restaurantes, como sabes temos um novo conceito, que é o conceito Nikkei, que foram os nossos novos sócios da confraria que trouxeram, que em conjunto montámos este conceito Nikkei, que é um conceito de sushi, de ceviche, de comida peruana, alargou a oferta e alargou também o espaço em termos de ambientes e de alternativas. Não é?
Portugal tem esta grande vantagem. Estes parques naturais, como por exemplo onde estamos agora, estes parques naturais de alguma forma conseguiram estancar o crescimento de grandes empreendimentos, como se viu no Algarve, não é? Que infelizmente sofreu muito com a pressão imobiliária. E no fundo a Costa Alentejana, com todas as restrições que existem, tanto das câmaras, mas acima de tudo também do Parque Natural, fazem com que isto ainda nos sentimos aqui num paraíso perdido, não é? Com tão pouco aqui à volta. Não é? Esta praia, como vemos agora, apesar de hoje estar um dia de vento, que é uma característica bem desta praia, por isso é que ela também é tão especial, é porque ela não é todos os dias igual, e ainda bem. Hoje o Neptuno está um bocado... Está um bocado irritado, não é? Eu sei porquê. Eu sei porquê. Porquê? Porque tu vais agora ter o maior desafio da tua vida, que é ensinar-me a pôr-me ali em cima da prancha. Mas é um dia difícil. É um dia muito complicado. É um dia muito complicado. Principalmente para mim, que nunca surfei. Portanto, acredita que esse vai ser o teu Está maior... bom para o windsurf, não está bom para surf. Mas então eu vou-me esforçar. Vamos só pôr os pés na água. Exato. E ver como é que... Ver se pelo menos te metes em pé ou se sentes assim, um feeling. Eu tenho uma boa desculpa. Eu não surfei porque o dia não estava bom. Larga! Agradeço só e não vamos a lado nenhum, está bem? Agradeço Então, a entrevista. O que é que eu tenho que fazer? Ficas quieto. Posso? Queres? Eu não cortei. Então tem que separar tudo. Parou. É o final. Salvador, foi um prazer estar aqui no teu out of office, que é esta praia fantástica. Obrigada por esta entrevista. Nada. Foi muito bom. Vamos ao mar? Vamos ao mar. Bora. Não saias. Já dá para cortar? Cortou?